Capítulo 1181, Atacando o Ninho da Fênix. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachon Padrim. O quase-deus Jianfen conduziu Zhao Fen e companhia em direção ao centro da Floresta da Fênix. Eles podiam ver um grupo de quase 20 pessoas de longe. Nesse momento, eles se reuniram para discutir como atacar o ninho central da Fênix. Essas 20 pessoas tinham auras únicas e quase todas tinham a força de um deus verdadeiro de segundo grau ou mais forte. Zhao Feng nem sabia como era o cultivo de algumas pessoas presentes. A 100 quilômetros de distância do grupo de 20 pessoas estava um ninho de fênix do tamanho de um palácio. Era colorido e bonito, e exalava uma fragrância agradável. Este é um ninho de fênix central. O olho esquerdo de Zhao Feng imediatamente viu através dele. Luzes de cores diferentes podiam ser vistas dentro do ninho. Eles exalavam cheiros agradáveis e, mais adiante, havia incontáveis pássaros da cauda de fênix. Podia-se determinar a força dos pássaros da cauda de fênix com base na cor e no comprimento de suas caudas. Que número assustador! Zhao Feng ficou pasmo. Se ele estivesse sozinho, ele não seria capaz de conquistar este lugar, mesmo com toda a sua horda de bestas. Zhao Feng nem se atreveria a tentar atacá-los. O quase-deus Jianfeng voltou. Essas pessoas são da raça Braços Dourados. Yuan era um forte prodígio quase-deus da raça Braços Dourados, e os especialistas das outras forças presentes tinham ouvido falar dele. Zhao Feng observou as reações deles. Todos pareciam respeitar o quase-deus Jianfeng. Ao que parece, seu status na raça Bruma Celeste não era baixo. Como é que existe um reino da luz mística de Pico aqui? Um prodígio quase-deus com pele prateada revelou uma expressão desdenhosa. Os olhares de todos os outros também pousaram em Zhao Feng com surpresa. Apenas quase-deuses e deuses verdadeiros entraram na dimensão secreta antiga selvagem. Esta foi a primeira vez que viram um especialista do reino da luz mística aqui. Mesmo no passado, eles nunca tinham ouvido falar de um reino da luz mística entrando na dimensão. Este é o irmão Yuan da raça Braços Dourados, e este é o irmão Zhao. Eles estão aqui para nos ajudar a atacar o ninho de fênix central. O quase-deus Jianfeng sorriu e apresentou o grupo da raça Braços Dourados. Todos pararam por um momento. Quando o quase-deus Jianfeng apresentou os 5, ele deu importância a Yuan Zhao Feng. Isso os surpreendeu e os deixou curiosos para saber de qual raça Zhao Feng veio e por que ele poderia ser comparado a Yuan. Com a adição da raça Braços Dourados, nossa confiança é maior, mas eu nunca ouvi falar do irmão Zhao, que está no pico do reino da luz mística. O quase-deus de pele prateada olhou friamente para Zhao Feng e enfatizou as palavras o pico do reino da luz mística. Muitos dos outros especialistas presentes não disseram nada. Eles também estavam curiosos sobre isso. Eu não tinha ouvido falar dele antes também, mas não o subestime. O quase-deus Jianfeng riu e não disse mais nada. Não o subestime. Será que essa pessoa no auge do reino da luz mística era realmente forte? Vendo que o quase-deus Jianfeng era extremamente amigável com Zhao Feng, os especialistas do grupo que desprezava Zhao Feng não disseram mais nada. A raça Braços Dourados, Zhao Feng e o ancião se aproximaram deste grupo e participaram da discussão sobre o ataque ao ninho central. Existem duas outras grandes forças no norte e no sul, respectivamente. Precisamos entrar no ninho central antes deles. Um deus verdadeiro em roupas multicoloridas disse decisivamente. Então é assim. Zhao Feng acenou com a cabeça. Há cerca de 20 pessoas aqui definitivamente não eram páreo para os pássaros da cauda de fênix no ninho. Havia a possibilidade de todos eles serem eliminados. No entanto, se houvesse 3 desses grupos, isso significaria que havia cerca de 70 especialistas no nível Deus verdadeiro, o que colocaria sua força no mesmo nível da raça pássaro da cauda de fênix. Embora esses 3 grupos tivessem seus próprios planos em mente e não pudessem realmente se unir, eles chegaram a um acordo de que atacariam ao mesmo tempo. Só então qualquer um deles seria capaz de conter todos os pássaros da cauda de fênix no ninho. Zhao Feng aprendeu que a raça Água Celestial era uma das outras forças, e a mais forte nisso.
Os pássaros da cauda de fênix se especializam em fogo, então qualquer pessoa cujo cultivo seja inferior a um deus verdadeiro de terceiro grau e que se especialize em fogo, vá para trás. Aqueles que cultivam o Dao do gelo ou o Dao da água serão os principais atacantes, disse um ancião da raça Bruma Celeste vestindo roupas de pano. Quando esse ancião falou, todos os outros no grupo ouviram em silêncio. Zhao Feng sabia que este deus verdadeiro da raça Bruma Celeste era provavelmente a pessoa mais forte deste grupo. Atacar de trás enquanto os usam água são os principais atacantes. Zhao Feng começou a hesitar. Já que a raça pássaro da cauda de fênix usava fogo, se o cultivo de um usuário do fogo fosse muito baixo, seu fogo poderia ser absorvido pelos pássaros da cauda de fênix. Portanto, as pessoas com cultivos inferiores que cultivavam o Dao do fogo foram colocadas na parte de trás. Embora isso significasse que eles estariam mais seguros, também significava que obteriam um mínimo de benefícios. Aqueles que cultivaram o Dao do gelo ou o Dao da água foram a principal força ofensiva. Eles estavam bem na frente e enfrentavam o maior perigo, mas, ao mesmo tempo, suas recompensas também seriam as maiores. Zhao Feng se especializou no Dao do fogo, bem como no Dao do gelo e no Dao da água, então ele estava pensando se deveria ir para frente ou para trás. Ok, todos deveriam saber suas posições. O ancião vestindo roupas de pano tinha uma expressão séria e os membros acenaram com a cabeça. Eles sabiam o que precisavam fazer. Irmão Zhao, seu cultivo é baixo. Fique atrás ou perderá sua vida. O quase deus de pele prateada sorriu e falou com Zhao Feng, mas seu sorriso era frio e mortal. Todos sabiam que essa pessoa estava propositalmente tentando incitar Zhao Feng para induzi-lo a se tornar um agressor, mas isso não era possível. Mesmo que Zhao Feng se especializasse em gelo ou água, seu cultivo era muito fraco, então ele seria incapaz de suportar a tarefa de ser um atacante de qualquer maneira. Além do quase deus de pele prateada, vários outros especialistas olharam para Zhao Feng com desdém. Zhao Feng olhou para a pessoa de pele prateada e não disse nada. Ele já estava pensando exatamente nesse assunto. Vendo que Zhao Feng não disse nada, o quase deus que provocou não disse mais nada. Afinal, Zhao Feng era conhecido do quase deus Jianfeng e da raça Braços Dourados, e agora, o ponto-chave era atacar o ninho. Ataquem! O ancião com roupas de pano falou neste momento. Ele obviamente recebeu uma mensagem dos outros especialistas. Vosh! Vosh! Quase 20 deuses verdadeiros atacaram. Zhao Feng estava bem atrás desse grupo. HMPH, lixo. O quase deus de pele prateada não pôde deixar de zombar quando viu Zhao Feng bem atrás do grupo. A raça água celestial é a força mais forte presente, então obviamente não posso estar na frente. Foi por isso que Zhao Feng não escolheu ser o atacante principal. O status de O King na raça água celestial era provavelmente muito alto. Se O King visse Zhao Feng, ele definitivamente não o deixaria ir. Também havia muitos especialistas da raça água celestial presentes, e Zhao Feng não poderia fazer nada contra O King. Zhao Feng lançou um olhar profundo para o trio da raça Braços Dourados bem na frente. O ninho multicolorido à vista tornou-se cada vez maior. Muitos pássaros da cauda de fênix voaram instantaneamente do ninho. A cor de cada cauda da fênix era diferente, mas todas eram extremamente bonitas. Matem! O ancião com roupas de pano estava bem na frente do grupo da raça Bruma Celeste. Ele acenou com o braço e liberou a terrível pressão de um deus verdadeiro. Vosh! 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 Incontáveis lâminas de vento azul esmaecida cercaram o ancião. As lâminas de vento eram controladas pelo ancião e podiam se transformar em qualquer forma que ele quisesse. Deus verdadeiro de quarto grau. A expressão de Zhao Feng mudou. A aura que este ancião irradiava era definitivamente a aura de um deus verdadeiro de quarto grau. De acordo com o que Zhao Feng sabia, quase todas as forças na zona de Golong tinham um deus verdadeiro de quarto grau. Até mesmo os deuses verdadeiros de quinto grau entraram na dimensão secreta antiga selvagem.
No entanto, era extremamente difícil encontrar um deus verdadeiro de 4º grau ou mais forte na dimensão secreta antiga selvagem, uma vez que era tão grande. Este ancião vestido de pano foi o primeiro deus verdadeiro de 4º grau que Zhao Feng encontrou no reino dos sonhos da Era Antiga. Muitos pássaros da cauda de Fênix apareceram de repente atrás do grupo da raça Bruma Celeste. Esses pássaros da cauda de Fênix viviam nos ninhos externos e, quando o ninho central fosse atacado, eles se apresentariam para ajudar. Ao mesmo tempo, a força e a linhagem desses pássaros eram mais fracas do que um ninho central. Pários. Não os deixe perturbar os principais atacantes do grupo. Um deus verdadeiro de 2º grau rugiu alto antes que uma terrível chama verde surgisse ao redor de seu corpo. Faça alguma coisa. Embora seu cultivo seja baixo, já que você está participando, não pense em relaxar. Um prodígio quase deus da raça Bruma Celeste rugiu para Zhao Feng. Zhao Feng circulou a obliteração do relâmpago flamejante e lançou uma palma de fogo que cintilou com um relâmpago. Bum! Bam! Bam! 3 fracos pássaros da cauda de Fênix foram empurrados para trás várias dezenas de metros por Zhao Feng e foram danificados pelo poder do relâmpago da tribulação divina. Os olhos do prodígio da raça Bruma Celeste esbugalharam-se quando viu que a palma de Zhao Feng era tão assustadora e ele não disse mais nada. Embora Zhao Feng cultivasse o Dao do Fogo, seu fogo do vento do relâmpago também continha o poder do relâmpago da tribulação divina. O pássaro da cauda de Fênix foi incapaz de absorver seu poder de fogo. A parte de trás é realmente a mais segura, mas será difícil obter o que é bom daqui. Os olhos de Zhao Feng piscaram em direção à frente. Os cultivadores de água e gelo estavam lutando contra os pássaros da cauda de Fênix na frente e se aproximando do ninho central. Ao mesmo tempo, o som da batalha também soou nas outras 2 direções. Os 3 grupos atacando ao mesmo tempo desviaram a atenção dos pássaros da cauda de Fênix. Agora, todas as 3 forças tiveram a oportunidade de entrar no ninho central. Tudo dependia da sorte deles. Quem se atreve a entrar no ninho central da raça pássaro da cauda de Fênix? Bem neste momento, uma chama de 7 cores avançou em direção ao grupo da raça Bruma Celeste. Incontáveis linhas de fogo cortaram o grupo de pessoas como foices da morte. Arre! 2 deuses verdadeiros de 2º grau foram cortados ao meio por uma linha de fogo. O fogo então queimou seus corpos e suas almas também. Em apenas um breve momento, 2 deuses verdadeiros de 2º grau caíram. Um pássaro da cauda de Fênix, deus verdadeiro de 5º grau. O coração dos membros do grupo tremeu quando seus passos pararam. Não recuem. Exatamente neste momento, o deus verdadeiro de 4º grau da raça Bruma Celeste levou 2 especialistas que cultivavam o Dao do Gelo com ele e partiu para deter o pássaro da cauda Fênix. Vosh! Vosh! Ping! Incontáveis linhas de fogo colidiram com as lâminas de vento azuis, e alguns espectadores ficaram com os olhos embaçados de tanto assistir. O ninho central da Fênix tem apenas alguns pássaros da cauda de Fênix agora. Os olhos de Zhao Feng viam através de tudo enquanto ele olhava para o ninho. Neste momento, quase todos os pássaros da cauda de Fênix foram atraídos pelos 3 grupos, incluindo o pássaro da cauda de Fênix, deus verdadeiro de 5º grau. Flor do espírito sagrado das linhas de água, fruta do espírito da terra, grande coagulação do sangue místicos e, Zhao Feng olhou para os tesouros que enchiam o ninho. A rara flor do espírito sagrado das linhas de água era um dos tesouros menos valiosos aqui. Além disso, o grau desta flor era muito melhor do que a obtido por Zhao Feng anteriormente. Talvez eu possa roubar esses tesouros. Os olhos de Zhao Feng giraram quando sua frequência cardíaca começou a acelerar. Havia muitos quase deuses e deuses verdadeiros aqui. Alguns eram até deuses verdadeiros de 4º grau, e havia um pássaro da cauda de Fênix, deus verdadeiro de 5º grau na batalha caótica também. Roubar os tesouros do ninho central da Fênix seria uma tarefa extremamente perigosa. A batalha é muito intensa. Será impossível para eles descobrirem. Zhao Feng decidiu apostar, mas partiu dos tesouros menos valiosos. Transferência espacial.
Uma onda de poder ocular furtivo apareceu em torno de um certo tesouro. No centro da ondulação havia um redemoinho. Voz. A flor azul dourada desapareceu no ar. No instante seguinte, uma estranha flor azul dourada apareceu na dimensão do olho esquerdo de Zhao Feng. O guardião dos pássaros de cauda de fênix não percebeu nada. A raça Bruma Celeste não tinha nenhum especialista especializado em leis espaciais e, mesmo que sentissem a perturbação no espaço, não pensariam que era Zhao Feng secretamente roubando os tesouros. Sucesso! Zhao Feng estava muito animado. Ele sentiu uma sensação de realização após roubar um tesouro debaixo do nariz de várias centenas de especialistas quase Deus e Deus verdadeiro. No entanto, em comparação com o único tesouro que Zhao Feng acabou de pegar, o ninho da fênix ainda tinha incontáveis